Queridos alunos do Colégio Salesiano de Aracaju, Sergipe, muito obrigada pelas perguntas de vocês, adorei, estou muito feliz em saber que vocês leram alguns livros meus. E eu gostaria de convidá-los a ler outros livros meus. Por exemplo, a trilogia juvenil, que eu lancei pela Globo Livros, que começa com A Mocinha do Mercado Central, depois tem A Sobrinha do Poeta e em seguida As Gêmeas da Família. E eu tenho um outro romance também pela Globo Livros que se chama Missão Moleskine, que é a história de uma menina que gosta muito de escrever. E eu tenho também a trilogia infantil, que começou com a poesia da primeira vez, depois tem A Coragem das Coisas Simples e por último, que eu acabei de lançar, A Fantasia da Família Distante, em que o narrador é um cão. Isso mesmo, é um cachorro que narra a história de A Fantasia da Família Distante. Queria também dizer a vocês que eu já ganhei vários prêmios importantes. Entre eles, olha aqui, ó, 4 jabutis, estão aqui as minhas estatuetas, os jabutis 4, dentre eles um jabuti de ouro, que é o jabuti de livro de ficção do ano, que eu recebi pelo livro A Mocinha do Mercado Central. Também já recebi 3 prêmios João de Barro, recebi o prêmio Brasília, Barco a Vapor, prêmio APCA, que é da Associação Paulista de Críticos de Arte, já recebi da Bienal Nestlé, né, o prêmio da Bienal Nestlé, que mais de 30 vezes eu recebi o altamente recomendável para jovens da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, mas quero deixar bem claro, todos esses prêmios são muito importantes na minha vida, mas o prêmio mais importante é a leitura de vocês. Eu sou o Luan, eu sou do primeiro ano do Salesiano Aracaju e quero saber se teve algum escritor, algum autor que você se baseou para fazer suas primeiras obras e para entrar na carreira de escritora. Oi, Luan Fabrício, do primeiro ano A, tudo bem? Adorei a sua pergunta. Quando eu escrevo, eu me baseio nas minhas memórias, nas minhas observações e também em alguns escritores que são os meus prediletos. Entre eles, a Helena Morley, a Clarice Lispector, a Cecília Meirelles, o Carlos Drummond de Andrade, João Guimarães Rosa, Monteiro Lobato, Graciliano Ramos. Então, são os autores assim que permeiam todos os meus livros. Adorei a sua pergunta, obrigada. Olá, meu nome é Rafael José, sou do Salesiano Aracaju e sou do 7º ano B. Eu queria fazer uma pergunta, que é, se o livro da Mocinha do Mercado Central foi baseado numa história verídica ou imaginária? Oi, Rafael José, do 7º ano A. Que bom que você leu A Mocinha do Mercado Central. Não é uma história verídica, é imaginária. Mas em tudo que eu escrevo há algumas cenas, algumas características de lugares ou de pessoas que eu conheço, que eu observo. Então, poderia ter acontecido. E algumas cenas de fato se parecem com algumas coisas verídicas. Por exemplo, eu gosto muito de viajar pelo Brasil todo. Em cada lugar que eu vou, eu me sinto um pouco estrangeira, tenho um olhar estrangeiro, porque aquele lugar é desconhecido, é novo para mim, então eu me sinto um pouco diferente. Nem preciso mudar de nome, porque é como se eu fosse uma outra pessoa naquele lugar desconhecido. Estela, meu nome é Júlia Carolina, sou do nono ano A, do Colégio Salesiano Aracaju. Eu queria saber qual foi o escritor que te inspirou a escrever todos os seus livros e qual você gostaria de ter conhecido. Oi, Júlia Carolina, do nono ano A, tudo bem? Sempre que eu escrevo, eu me inspiro nas minhas memórias, lembranças, leituras, nas observações que eu faço e em alguns escritores que eu sempre leio e releio. Entre eles, o grande Machado de Assis, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, João Guimarães Rosa, Monteiro Lobato, Clarice Lispector, Cecília Meirelles e a Helena Morley. Então, esses são os autores principais com os quais eu estou sempre conversando, trocando ideias enquanto eu estou escrevendo. Eu sou do 8º ano A do Colégio Salesiano
Aracaju. Meu nome é Kátia Alexandre e a minha pergunta para você é sobre o livro da Menina do Mercado Central, onde ela teve uma infância meio difícil. E eu gostaria de saber porque a cada cidade que ela viajava, além de ela adquirir várias experiências, porque que a cada cidade ela ganhava um nome diferente, você ia incrementando um nome a mais no nome dela. Essa foi a minha dúvida. Oi, Kátia Alexandra, do 8º ano A, tudo bem? Achei a sua pergunta ótima. Sim, a mocinha do Mercado Central teve uma infância muito difícil, ela resolve viajar por diversas cidades do Brasil, mas ela faz isso para brincar com os significados dos nomes, porque ela se chama apenas Maria Campos e tem uma amiga que tem um nome muito pomposo, não é mesmo? Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto. E a Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto sabe os significados dos nomes. Então a Maria resolve viajar por diversas cidades e em cada lugar ela faz de conta que tem um nome diferente. Então essas mudanças representam as várias características diferentes que cada um de nós tem dentro de si. A gente não é sempre a mesma pessoa, não é? Há um momento em que a gente é mais tímida, há um outro em que a gente é mais alegre, mais extrovertida, há um momento em que a gente é mais misteriosa, há outro em que a gente é mais franca, mais sincera, mais aberta. Então, essas características estão aí nas mudanças de nomes que a Maria vai vivendo ao longo de suas viagens. E é também uma brincadeira com a Valentina Vitória. E aos poucos ela vai se conhecendo melhor. À medida que a Maria muda de nomes, uma hora ela é Simone, outra hora ela é Gilda, outra hora ela é Miriam, e ela vai aumentando, vai acrescentando esses nomes e ficando com um nome enorme, ou seja, ela vai se conhecendo melhor, vai sabendo do que ela gosta, do que ela não gosta. Então, esses nomes diferentes, esse acréscimo de vários nomes, tudo isso representa a Maria viajando e tentando se conhecer. E aos poucos ela vai se conhecendo melhor. Tanto que no final da história, ela descobre que quer ser atriz, não é mesmo? Oi, Estela, meu nome é Amanda Joy. Eu sou do Colégio Aracaju, 9º ano. E eu tenho uma pergunta para você. Como você é de Minas e a maior parte dos seus livros se passam nessa região, eu queria saber da influência do processo de criação dos seus livros que Minas teve. Oi, Amanda Gerjoy, do 9º ano A. Nasci juntinho da Serra da Saudade, Minas Gerais, Dores do Indaiá. Meu nome, Estela Mares. Eu sou Estrela do Mar. Estrela do Mar de Minas, minas de mistérios, montanhas de histórias para contar. Eu falei esses versinhos para confirmar para você que a mineiridade é muito importante na minha obra. Como você falou, em todos os meus livros, Minas Gerais aparece. Então, eu nasci em Minas e a mineiridade perpassa todos os meus livros. É uma influência muito grande. No meu processo de criação, eu estou o tempo todo trabalhando a oralidade do linguajar mineiro, o jeito mineiro de pensar, a visão de mundo do mineiro e as próprias palavras específicas da região onde eu nasci, que é ali o centro-oeste de Minas. Expressões, por exemplo, larga a mão de imbondo, ara, mas tá. É mesmo? Então, esse sotaque mineiro, essa maneira de pensar e essas palavras são muito importantes para mim, porque é importante que o escritor escreva com sinceridade, que ele tenha uma intimidade muito grande com aquilo que há de mais forte dentro dele, para que ao ser sincero ele consiga conquistar o leitor. Oi, Estela. Então, eu queria saber, eu sou Mariana Lima, eu estudo no Colégio Salesiano e eu tenho uma pergunta para você. Eu sei que você escreve livros infantis tanto quanto livros adultos. Então, qual é a maior diferença entre os livros infantos juvenis e os livros adultos, assim, na parte da escrita? Oi, Mariana Lima, do 7º ano A. A sua pergunta é muito inteligente, adorei. Quando eu escrevo, Mariana, eu não me preocupo com o público-alvo. Eu tento fazer arte literária.
E a arte literária é essencialmente um trabalho com a linguagem. Então eu trabalho com a linguagem, com as palavras, e aos poucos eu vou tentando escrever uma história. E sempre querendo emocionar as pessoas, querendo encantar, querendo provocar algumas ideias, algumas mudanças nas pessoas. E aos poucos eu vou descobrindo, esse livro aqui seria mais interessante para criança, aquele seria mais interessante para jovens, não, esse aqui é mais para adulto. Mas como chegar a isso? É muito difícil. Os críticos costumam dizer que os meus livros são para todas as idades. Por exemplo, o livro Alice no País das Maravilhas, ele é um livro que é adorado por pessoas de todas as idades, no mundo inteiro, não é? Então, o bom texto para criança e jovem pode ser um excelente texto para o adulto também. Agora, eu posso dizer que talvez no texto para crianças e jovens haja uma certa leveza um pouco maior que nos textos para adultos. Mas isso não é uma regra, porque eu tenho vários livros que têm temas complexos, tem uma linguagem mais complexa, e a criança e o jovem que já tem sensibilidade, que já tem habilidade de leitura, leem e gostam muito. Oi, Estela, meu nome é Luísa, sou do segundo ano B. Eu queria fazer uma pergunta. Igual o personagem principal de um livro que eu li, você também gostava de colecionar frases repetidas? Oi, Luísa Costa, do segundo ano B. Sua pergunta é muito legal. Sim, eu sempre gostei, sempre adorei colecionar frases repetidas. Eu fico observando as pessoas, né, assuntando as pessoas, ouvindo o que elas mais repetem. Por exemplo, a minha mãe, a dona Célia, ela me inspirou aquela personagem que virou a dona Tá Doido, porque minha mãe vivia dizendo isso: tá doido, menina, tá doido, toda hora ela falava tá doido. E eu tenho mania de repetir, vamos que vamos. Eu acho que é uma expressão assim que anima as pessoas, não é? Que alegra, vamos que vamos. E eu conheço um jovem que sempre fala assim: ninguém me entende, ninguém me entende. Então é um jovem assim triste, sabe? Muito ensimesmado, ele vive repetindo que ninguém o entende. Então essas frases, eu acho que elas, de certa forma, elas explicam um pouquinho sobre o estado de espírito que a pessoa está vivendo ali naquele momento, e de certa forma também são um retrato, né, mesmo que provisório, das características principais daquelas pessoas que repetem aquelas frases. Olá, Estela. Meu nome é Gabriela Souza de Farias, do Salesiano Aracaju. Eu sou da série 7º ano B. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual inspiração você teve para os trigêmeos que perderam a mãe cedo e tiveram que se virar? Oi, Gabriela Souza, do 7º ano B. Que bom que você leu As Gêmeas da Família. Há um detalhe importante nesse romance que tem muito a ver comigo. Primeira vez que eu vim ao Rio de Janeiro, eu tinha 15 anos. E as gêmeas também conhecem o Rio de Janeiro aos 15 anos. Muitos anos mais tarde, eu conheci algumas fãs da grande cantora italiana, que fez muito sucesso no Brasil nas décadas de 60 e 70, que é a Rita Pavone. Então, aos poucos, eu fui escrevendo a história, trazendo para a história as minhas lembranças do Rio de Janeiro daquela época, da década, né, de 60, quando começou a ditadura militar no Brasil. E aos poucos eu fui criando a história, inventando todos aqueles acontecimentos e que foram fazendo com que surgisse uma história de 3 gêmeas que perdem a mãe muito cedo. Eu não perdi a minha mãe muito cedo, mas já ouvi relatos de amigos, de parentes que perderam. Então, de certa forma, isso ficou na minha memória e apareceu nessa história. Eu achei interessante elas terem que se virar cedo, porque isso acontece com muitas crianças e muitos jovens, que desde cedo precisam aprender a conviver com as grandes adversidades da vida. E é uma história que tanto ela é dramática quanto engraçada também em várias cenas. E tem muito a ver com a formação na juventude, né? Ele é considerado, aliás, um romance de formação, porque no início elas estão
se comportando de um jeito, elas não têm uma convivência muito legal com a mãe e nem com o pai, e aos poucos elas vão amadurecendo, vão aprendendo a se virar, a se comportar e também a entender todos os motivos do pai, da mãe e de outras pessoas. Por isso que ele é considerado um romance de formação. Muito obrigada pelas perguntas de vocês, foram perguntas excelentes, adorei, espero que leiam outros livros meus, que divulguem na escola de vocês, entre outros colegas, que mais pessoas leiam os meus livros e que vocês enviem novos vídeos com novas perguntas para nós continuarmos essa nossa prosa, esse nosso bate-papo sobre a arte mágica das palavras, que é a literatura.